Voltamos com Cidadania em Debate aqui pela FURB TV e no programa de hoje estamos recebendo o professor de Políticas Mundial da Universidade Regional de Blumenau, Jorge Gustavo Barbosa de Oliveira, que está falando sobre política internacional. No bloco anterior, nós falávamos a respeito da política internacional envolvendo os Estados Unidos e o atual cenário. A gente tem ainda muito assunto para tratar, claro que em pouco tempo a gente vai ter que dar uma fatiada aqui. Não chegamos a tratar ainda da questão da política na Europa, mas vamos começar aqui pela política da América do Sul. Essa relação Brasil e Argentina, que até então eram governos que seguiam uma outra linha, houve uma inversão aí. E eu gostaria que o professor Jorge começasse explicando essa relação Brasil e Argentina, até porque os presidentes desses dois países vêm levantando uma bandeira que irão corrigir os erros dos governos anteriores. Como nós podemos pensar essas duas políticas próximas, professor Jorge? Os governos anteriores tinham uma linha de integração subcontinental, da América do Sul e também da América Latina, e de diversificação das relações com todos os outros povos do mundo. O Brasil fez um esforço muito grande, aprofundando relação com o mundo árabe, que era existente, mas tênue, também com a África, com o Caribe e com a Ásia. Abriu, inclusive, embaixada, até hoje muito criticada, mas quanto a mim correto, o Brasil tem que ter relações com todos os povos do mundo, na Coreia do Norte, né? A Argentina, com os governos anteriores, né, da Kirchner, né, Néstor Kirchner e a Cristina Kirchner, também tinham esse entendimento e trabalharam junto com outros países, Uruguai, Equador, Venezuela, enfim, Paraguai, enquanto não houve o golpe contra o presidente Lugo, para criar laços que fossem além do comércio e não fossem limitados às relações comerciais no âmbito, por exemplo, do Mercosul. E criaram a Unasul, e depois a CELAC, que é uma união de estados já visando a América Latina e o Caribe, né? Então, esse trabalho político de diversificação e de fortalecimento das relações continentais, subcontinentais, agora sofre a crítica desses governos de direita que assumiram com a eleição na Argentina e aqui com esse processo de impeachment muito controverso. Não é o caso de discutir aqui agora até por grande tempo, mas é um tema controverso. Dizem que vão corrigir isso. Eu acho esse um problema complicado, porque a política mundial tem mudado muito e aquele discurso de que o ideal é fazer relações com a grande potência, o maior mercado do mundo, com os Estados Unidos, o que se encontra agora com Donald Trump? Donald Trump tem uma política que não é de integração e não é de livre comércio. Aliás, ele tá propondo romper os acordos, né? Protecionismo, nacionalismo e xenofobia. Por exemplo, tu falaste no início, deportar 11 milhões de pessoas. Quase metade disso são mexicanos. Né? O Brasil tem 2 milhões. Uma proporção bem boa, diga-se de passagem, brasileiros lá, né? 2 milhões, né? Aproximadamente 2 milhões. Tu imagina uma política que se pega e se aprofunda, vai afetar, consequentemente, os interesses brasileiros, não só apenas no comércio, mas até mesmo da vida dos cidadãos. Então, o que está acontecendo no mundo não tem, vamos dizer assim, harmonia com o discurso desses novos chefes de Estado, esses novos governos conservadores que têm assumido funções nos nossos países.
Pegando um pouco, professor Jorge, essa ideia da relação, claro, a gente está falando aqui da Argentina e tal, mas pegando um pouco dessa ideia, inclusive da Argentina e do Brasil, que sempre tiveram os Estados Unidos como essa referência, mas como essa referência em que o Brasil e também a Argentina se colocavam meio que como serviçais, assim, né? Na dependência de quase tudo, né? Sim. É que dentro de certas políticas estratégicas mundiais existem aqueles países que são correia de transmissão, o subimperialismo, vamos dizer assim. O presidente Nixon e o Kissinger, isso já nos anos 70, que diziam para onde for o Brasil se inclina a América do Sul, que pegou muito mal com os nossos vizinhos, mas era uma leitura dos Estados Unidos que o Brasil era importante como um país que transmitiria as suas políticas, suas dos Estados Unidos, em consonância com as políticas dos governos autoritários aqui do Brasil, da Argentina, Chile, Uruguai, que na época eram todos ditaduras, né? De modo a, no fundo, atender aos interesses dos Estados Unidos. Essa realidade hoje não é tão simples. Né? Nós vemos que há uma disputa muito grande em todos esses países. Poderíamos se referir à Venezuela, mas também na Argentina, no Chile, na Bolívia, no Paraguai. O único país que está mais ou menos estável aqui é o Uruguai, que é um governo de esquerda, né? Liderado pelo Frente Amplo, que uma parte dele é de origem, inclusive, dos guerrilheiros Tupamaro, como era o presidente Mujica anteriormente. Os outros países, o Chile, por exemplo, a presidenta, que é um país de um partido socialista, está sendo fortemente contestado porque não consegue implementar políticas, por exemplo, de democratização do acesso à educação. Eles querem ensino público gratuito, coisa que havia antes de Pinochet, né, do golpe de 73. Querem acesso à saúde, porque a saúde chilena foi toda ela privatizada e as empresas privatizadas quebraram. As pessoas estão sem assistência, que não tem dinheiro, querem o fortalecimento, a reintrodução de um sistema público de saúde, coisa que o Brasil tem, que agora também está ameaçado de definhamento, né? Devido a essa política de aprovar aí congelamento de investimentos sociais por 20 anos. Saúde e educação estão duramente atingidas nisso. Então, lá também há contestação. E, no caso da Argentina, apesar de ter tido uma vitória eleitoral, ela foi estreita e a população está crescentemente se tornando insatisfeita com as políticas do governo Macri, um aumento de 300% da energia elétrica, de 100% do gás, sem correspondente de correção salarial. Mesmo aqueles setores da sociedade que votaram em Macri começam a debandar. Professor Jorge, o Brasil até então vinha dialogando muito bem com os países aqui da América do Sul. Hoje, me parece que o Brasil está fazendo um diálogo muito maior com a Argentina e está tendo dificuldade com os demais países, né? Sim, a política do governo brasileiro, do chanceler atual, é de buscar um aliado, um eixo, no caso a Argentina, e fazendo essa aliança impor uma política para a região. Como tentaram fazer com o Uruguai, por exemplo, na expulsão da Venezuela do Mercosul, e o Uruguai não aceitou, né? Os países que detêm alguma soberania não aceitam esse tipo de política que não é consensuada, que não é debatida no interior das instituições que eles mesmos criaram, como é o caso da Unasul, a CELAC, ou mesmo o Mercosul. Então, são governos que não têm uma cultura de negociação. Eles têm projetos que obedecem a interesses daqueles grupos que os sustentam, que os colocaram no poder, e impõem não só a povos, mas também a outros governos. E o que se vê é uma reação a isso. O Brasil hoje não está melhor em termos de avaliação pelos países vizinhos do que estava antes. Não é bem visto hoje, né? A não ser aqueles que estão a favor, grupos que estão diminuindo em termos de densidade
nos países que o Brasil tem procurado aliança, sobretudo a Argentina, para fazer uma política que não é do interesse desses povos, enquanto nações soberanas, né? Professor, a nossa conversa é sempre, o tempo é curto para tanto assunto, né? Mas eu gostaria, a gente vem falando aqui, né, falou dos Estados Unidos, falamos aqui da América do Sul, dar uma pontuada na Europa, mas eu queria destacar aqui esse livro, que inclusive o senhor traz aqui, que é do Zygmunt Bauman, né, um sociólogo respeitado, né, a riqueza de poucos beneficia todos nós. Sim, o professor Zygmunt Bauman, infelizmente, faleceu no início deste ano. Era de origem polaca, né? Ele era professor na Universidade em Varsóvia, foi perseguido pelo regime comunista na época em que ele teve que deixar o país, foi para a Inglaterra ser professor na Universidade de Leeds e lá fez uma carreira acadêmica com uma produção intelectual fantástica, né? Inclusive, muitos livros com esse conceito que ele cunhou de liquidez, né? O amor líquido, sociedade líquida, trabalhando com o conceito de medo e insegurança, que é muito típico das nossas sociedades, né? Medo do desemprego, medo da violência, medo da guerra, enfim. Dos relacionamentos, inclusive. Inclusive, a efemeridade dos relacionamentos afetivos, né? Que duram muito pouco, né? E as pessoas procuram sempre se realizar com algo novo e que acaba não concretizando essa realização e a felicidade. Então, esse professor, ele escreveu esse livro, esse é um dos últimos livros dele, mostrando e perguntando, porque olha, uma pessoa inteligente coloca questões, né? A riqueza de poucos beneficia todos nós? E quem se dispõe a ler o livro percebe que é bem pelo contrário. A riqueza de poucos prejudica e muito os indivíduos e as sociedades, a humanidade inteira, porque coloca essas questões que a gente estava falando, acirra a guerra, acirra a pobreza, acirra o desemprego, dificulta o acesso à saúde e educação, a realização pessoal, tensiona as relações pessoais, ou seja, o que os ricos conseguem eles têm uma capacidade de convencer a todos, inclusive os não beneficiados, que o interesse deles é também o dos outros. O professor Jorge, como, né, a gente disse, o tempo é sempre curto, acabamos não falando da política que envolve os países europeus, infelizmente, e é claro que por conta dessas discussões que a gente tem, obviamente a gente vai chamar o professor outras vezes para vir no Cidadania e Debate, até porque me parece que esse ano a política internacional ela vai ter uma discussão muito mais acirrada, né? Mas de qualquer sorte eu já quero agradecer a sua presença aqui no Cidadania dessa noite. Eu agradeço a vocês e ao telespectador que teve a paciência de nos acompanhar. Bom, chegamos ao final de mais um Cidadania em Debate, um programa do Sindicato de Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Eu quero agradecer a presença do professor de Políticas Mundial Jorge Gustavo Barbosa de Oliveira, que falou sobre o atual cenário da política internacional. Também quero agradecer a você que esteve ligado no nosso programa. A gente volta a se encontrar para um novo assunto na próxima segunda-feira, aqui pela FURB TV. Tenham todos uma boa noite e uma boa semana. Tchau!